Oi, meu nome é Bianca Cristine e eu ensino alunos do 6º ao 9º ano a melhorarem suas notas em matemática. Todas terças e quintas faço vídeos novos explicando sobre as suas principais dificuldades na disciplina de matemática. Na aula de hoje, vou explicar sobre os múltiplos e divisores dos números naturais. Você sabe identificar quais são os múltiplos e quais são os divisores de cada número? Me acompanha aqui agora. Vamos lá, vou fazer primeiro uma questãozinha com vocês, tá? Vou fazer aqui rapidinho a tabuada do 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5 e assim vai continuando a tabuada do 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Olha como não é um mistério. Todos esses resultados da tabuada do 3, que por sinal continua, né? Todos esses resultados aqui, eles são os múltiplos de 3, certo? Ou seja, sempre no múltiplo, o primeiro múltiplo de um número vai ser sempre o número 0. Perfeito? E qual que é o último múltiplo dele? O múltiplo vai ser números infinitos. Por que números infinitos? Os números são infinitos, certo? Então, os múltiplos deles também vão ser infinitos. Por exemplo, eu posso falar que 3 vezes 1000 vai ser 3000. O 3000, então, ele é um múltiplo de 3. Se eu fizer 3 vezes 1 milhão, vai ser 3 milhões, certo? Então, 3 milhões também seria múltiplo de 3. 3 vezes 2 milhões vai ser 6 milhões, então vai ser múltiplo de 3. E assim por diante. A gente não tem como dizer qual que é o último múltiplo de um número, porque o número é infinito. Mas a gente tem como saber qual que é o primeiro múltiplo dele, que vai ser sempre o número 0. Daí a gente tem então aqui uma questãozinha. Marque a opção correta para os múltiplos de 2. A gente tem que ver todas as opções e vamos ver se todas elas são múltiplos de 2, tá? Se todos os númerozinhos de cada opção são múltiplos de 2. Vamos descobrir para ver se aparece na tabuada do 2, certo? Estou perguntando aqui sobre o 2. O 1 aparece na tabuada do 2 como resultado, ó. Vamos fazer aqui a tabuada do 2 rapidinho. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6 e assim vai continuando. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12. Aí eu te pergunto, o número 1, ele aparece aqui como resultado na tabuada do 2? Não, né? Porque do 0 pulou para o 2. O primeiro múltiplo é sempre o 0 e depois já pulou para o 2. Então, o número 1 já não apareceria. Então, eu já sei que essa aqui não pode ser a opção correta. Mas vamos prosseguir de qualquer forma. O número 4 apareceria na tabuada do 2? Sim. O número 6 aparece na tabuada do 2? Sim. O número 7 aparece na tabuada do 2? Não, né? Porque do 6 pulou para o 8. Então, o número 7 não é. Então, olha só. Aqui na letra B. O número 0 aparece na tabuada do 2? Sim. O número 8 aparece na tabuada do 2? Sim. O número 10 aparece na tabuada do 2? Sim. E o número 15? Vamos fazer aqui, né? Vamos só continuar. 2 vezes 7 daria 14 e 2 vezes 8 daria 16. O 15 aparece aqui na tabuada do 2? Não. Então, nem a opção A pode ser, nem a opção B. Agora, a letra C.
O número 0 aparece na tabuada do 2? Sim. O número 9 aparece na tabuada do 2? Não, né? Do 8 pulou por 10. Lembrando que múltiplos vão ser os resultados que estão na tabuada. Sempre. Os múltiplos são os resultados que estão na tabuada. E o 9 não é um resultado que está na tabuada do 2. Então, já sei que ele não pode ser múltiplo. O 18 aparece na tabuada do 2? Sim, porque 2 vezes 9 daria 18. Se a gente fizer lá 2 vezes 9, seria 18. Então, apareceria na tabuada do 2. O 24 aparece na tabuada do 2? Sim, porque 2 vezes 12 é 24. Então, apareceria. Então, por causa do 9, a letra C estaria errada também. Vamos para a letra D. O 0 aparece na tabuada do 2? Sim. O número 12 aparece na tabuada do 2? Sim, estou falando sempre como resultado. O número 16 aparece na tabuada do 2? Também aparece. E o número 30 aparece? Ah, não aparece, professora, porque vai até o 18. Não, na verdade, 2 vezes 15 daria 30. Então, aparece também. Então, a opção correta aqui na nossa questão seria a letra D. Próxima questão. Marque a opção correta para os múltiplos de 4. Então, vamos fazer aqui no cantinho a tabuada do 4 um pouquinho. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7, 4 vezes 8, 4 vezes 9 e 4 vezes 10. Lembrando que os múltiplos são sempre os resultados que vão estar aqui na tabuada. Então tá, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36, e 4 vezes 10, 40. Perfeito. Então, vamos lá, vamos ver os múltiplos de 4. O 2 aparece como resultado na tabuada do 4? Não aparece. Então, já não pode o número 2. Mas o número 4 apareceria, o número 8 aparece e o número 12 também aparece. Mas, por causa do 2 aqui que estava na opção A está descartada. Próximo. O 0 aparece aqui como múltiplo de 4? Sim. O 14 aparece, ó, do 12 pulou para o 16, então 14 não é múltiplo de 4. O 20 aparece como múltiplo de 4? Aparece. Então, aqui o 14 vamos riscar, né? O 20 aparece e o 28 também seria o múltiplo de 4. Mas por causa do 14, a letra B está descartada. O 0, aqui na letra C, o 0 aparece, o 12 aparece também como múltiplo de 4, o 28 aparece também como múltiplo de 4 e o 36 também aparece como múltiplo de 4. Então, a gente já sabe que todos aqui estão certos. Então, a opção correta aqui seria a letra C. Mas vamos fazer a letra D só por desencargo de consciência. O número 4 aparece como múltiplo de 4, o número 8 aparece como múltiplo de 4, o número 12 também aparece na tabuada do 4 e o número 18 aparece na tabuada do 4? Não aparece. Então, aqui na letra D, o número 18 não seria múltiplo. Próxima questão. Rogério é eletricista e recebe R$ 27,00 por cada 1 hora de trabalho. Quanto ele vai receber por 14 horas? Beleza, tu tem duas opções. Ó, ele recebe R$ 27,00 se ele trabalhar em 1 hora. Se ele trabalhar em 2 horas, ele vai receber 27 mais 27, certo? Que vai dar 7 mais 7, 14, 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Aí,
Então, aqui seria por 2 horas. Se fosse por 14 horas, eu teria que fazer 27 mais 27 mais 27 mais 27 mais 27 mais 27 durante 14 vezes. Ou, se não, da maneira mais rápida e mais fácil de você resolver, seria fazer o 27 vezes 14, porque o 27 ele se repetiu durante 14 horas, né? Durante 14 vezes. Então tá, vou pegar 2 canetas agora aqui, de cores diferentes, e a gente primeiro vai fazer aqui com o número 4. 4 vezes 7, 28, 4 vezes 2, 8, mais aquele 2 lá em cima, 10. Você deixa essa casinha aqui em branco. Agora pega um aqui do ladinho. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Ah, mas professora, eu tenho que somar com aquele 2 lá de cima? Não, esse 2 aqui ele tá rosa. Eu tô usando a caneta azul agora. Então, vamos somar esses 2 aqui. 8 mais 0, porque a casinha tava em branco, é porque não tinha nada aqui embaixo. 8 mais 0, 8. 0 mais 7, 7. E 1 mais 2, 3. Então, durante 14 horas, ele ganhou R$378. Opção correta, opção B. Agora, a gente vai ver sobre os divisores. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o número 10, 15 e 6. Aí eu vou perguntar para vocês, o número 10 aparece em que tabuadas? Aparece na tabuada do 0? Não, porque 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 4, 0. Na tabuada do 0 é sempre 0 o resultado, né? Quem não souber a tabuada de cor, pega ali a tabuada para poder estar olhando. Aparece o número 10, aparece na tabuada do 1, vamos ver. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 10, 10. Então, o 10 aparece lá como resultado na tabuada do 1. O 10 aparece como resultado na tabuada do 2? Sim, né? 2 vezes 5 vai dar 10. Então, ele aparece também na tabuada do 2. O número 10 aparece na tabuada do 3? Pode pesquisar lá a tabuada do 3, virar ela de cabeça para baixo que tu não vai achar o número 10. O 10 aparece na tabuada do 4? Pode também lá olhar a tabuada do 4 que tu não vai achar o número 10 como resultado. Na tabuada do 5, 5 vezes 2 é 10. Então, aparece na tabuada do 5. Na tabuada do 6, tu pode olhar, pode procurar que você não vai achar. Se procurar na tabuada do 7, também não. Na do 8, também não. Na do 9, tu também não vai achar o número 10 como resultado, sempre como resultado. E na tabuada do 10, aparece o número 10? Sim, né? 10 vezes 1 é 10. Aí na do 11 é óbvio que não vai aparecer o número 10, porque eu já teria passado. Então tá, a gente viu agora sobre o 10. Agora vamos ver o número 15. O número 15 aparece na tabuada do 0 como resultado? Não, né? Porque na tabuada do 0 só tem o 0. O 15 aparece na tabuada do 1? Sim, porque 1 vezes 15 é 15. Então, eu já sei que aparece na tabuada do 1 como resultado sempre. Ó, porque se tu fizer lá na tabuada do 15, 1 vezes 15 vai dar 15. Se tu fizer na tabuada do 2, vai ter o número 15? Não, vai ter o número 15. Se tu fizer na tabuada do 3, vamos ver. 3 vezes 5, se tu procurar lá na tabuada do 3, tu vai achar o número 15. Então, daria também por 3. Na tabuada do 4, tu pode procurar, não vai achar o número 15. Na tabuada do 5,
Se tu olhar lá na tabuada do 5, 5 vezes 3 vai dar 15. Opa, então tem na do 5 também. Na do 6 vai ter 15? Não. Desculpa, eu esqueci de colocar o 5 aqui. Na do 7 vai ter o número 15? Não. Na do 8 também não. Na do 9 também não. Na do 10 também não. Na do 11 também não. Na do 12 também não. E na do 13 também não. E nem na do 14. Mas tem também na tabuada do 15, porque 15 vezes 1 daria 15, certo? Então, também vai ter na tabuada do 15. Agora o número 6. O número 6 aparece na tabuada do 0? Não, não aparece na tabuada do 0, porque todos os resultados lá na tabuada do 0 é 0. Aparece na tabuada do 1? Sim, né? Porque 1 vezes 6 vai dar 6. Então, aparece na tabuada do 1. Aparece na tabuada do 2? Sim, aparece na tabuada do 2, porque 2 vezes 3 vai dar 6. Então, aparece também na tabuada do 2. Aparece na tabuada do 3? Também aparece na tabuada do 3, porque 3 vezes 2 daria 6. Então, aparece como resultado na tabuada do 3 também. Na do 4 aparece? Não. Na do 5? Não. Na do 6? Opa, na do 6 também, porque 6 vezes 1 vai dar 6. Então, também aparece na tabuada do 6. Então, prestem atenção. Agora, vamos ver o que a gente achou aqui de mágico, tá bom? O primeiro divisor de qualquer número vai ser sempre o número 1. Por que o número 1? Porque lá na tabuada do 1 sempre vai ter todos os números. E o último divisor vai ser sempre ele mesmo. Olha aqui, ó. Eu perguntei os divisores de 10, o último divisor vai ser 10. Os divisores de 15, o último divisor vai ser 15. Os divisores de 6, o último divisor vai ser 6. Mas, professora, então também os divisores também vão ser infinitos, assim como os múltiplos? Não. Os divisores vão ter números específicos que eles vão cair na tabuada. Os múltiplos não, os múltiplos eram infinitos. Agora, nos divisores não, os divisores a gente vai ter uma quantidade especificada, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo aleatório. O número 11, tu pode olhar lá em todas as tabuadas. Tu pode olhar na tabuada do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O número 11, ele só vai aparecer como resultado na tabuada do 1 e também vai aparecer como resultado na tabuada do 11. Então, olha aqui, o primeiro divisor era 1 e o último divisor era ele mesmo. Certo? Tá, então agora vamos resolver então essa questão aqui. Marque a opção correta para os divisores de 20. Então, eu preciso saber em que tabuadas que o número 20 vai aparecer. O número 20 aparece na tabuada do 0 como resultado. Eu tenho o número 20? Não tem na tabuada do 0. O número 20 aparece na tabuada do 4? Sim, ele aparece na tabuada do 4. O número 20 aparece na tabuada do 8? Como resultado, não tem o número 20. O número 20 aparece lá na tabuada do 10? Sim, ele aparece como resultado na tabuada do 10. Mas por causa desses dois aqui, a opção A está descartada. O número 20 aparece na tabuada do 1? Sim, ele aparece na tabuada do 1. Na tabuada do 2, ele aparece? Aparece na tabuada do 2 também. Na tabuada do 4, se tu olhar lá a tabuada do 4, aparece também na tabuada do 4. Na do 5, aparece o número 20, eu tenho lá na tabuada do 5 também. Na do 10, eu tenho o número 20? Tenho o número 20 na tabuada do 10 também. E na tabuada do 20, eu tenho o número 20? Também tenho o número 20. Então, a gente já sabe aqui que essa opção aqui, a opção B, vai ser a opção correta. Mas vamos continuar só para a gente ter uma certeza. O número 1, né? O número 20 aparece na tabuada do 1? Aparece na tabuada do 1. O número 20 aparece na tabuada do 8?
não aparece na tabuada do 8. E o número 20 aparece na tabuada do 20? Aparece na tabuada do 20, mas por causa do 8, a gente descarta a opção C. Próximo. O número 20 aparece na tabuada do 1? Aparece na tabuada do 1. Aparece na tabuada do 4? Também aparece na tabuada do 4. Aparece na tabuada do 6? Não aparece na tabuada do 6. E o número 20 aparece na tabuada do 20? Aparece na tabuada do 20. Então, por causa aqui do número 6, a letra D também vai estar descartada. Próxima questão. Marque a opção correta para os divisores de 10, ou seja, em que tabuadas que a gente vai ter o número 10. Na tabuada do 1, a gente tem o número 10 como resultado? Sim, a gente tem o número 10. Na tabuada do 10, a gente tem o número 10 como resultado? Não. Sim, a gente tem o número 10 como resultado. E na tabuada do 20, a gente tem o número 10 como resultado? Não tem na tabuada do 20. Próximo. Na tabuada do 0, a gente tem o número 10 como resultado? Não tem, né? Porque na tabuada do 0 todos os resultados são 0. Então, na do 0 não tem. Na do 2, a gente tem o 10 como resultado? Sim, na do 2 a gente tem o 10 como resultado. Na do 4, a gente tem o 10 como resultado? Não vai ter o 10 como resultado. E na tabuada do 10, a gente tem o 10 como resultado? Sim, eu tenho. Então a opção B vai estar descartada, porque tem algumas que não podem. Opção C. Na tabuada do 0, a gente tem o número 10 como resultado? Não temos. Na tabuada do 10, a gente tem o número 10 como resultado? Sim. Na tabuada do 20, a gente tem o número 10 como resultado? Não. E na tabuada do 30, a gente tem o 10 como resultado? Também não. Então, opção C, descartada. Opção D. Na tabuada do 1, a gente tem o número 10 como resultado? Sim, eu tenho o número 10 como resultado. Na tabuada do 2, a gente tem o número 10 como resultado? Sim, na tabuada do 2 eu tenho 10 como resultado. Na tabuada do 5, eu tenho o número 10 como resultado? Sim, eu tenho o número 10. E na tabuada do 10, eu tenho o número 10 como resultado? Sim, eu tenho o número 10. Então, a opção correta ficou a letra D. Ó, essa questãozinha aqui agora ela é um pouquinho mais comprida, mas não é difícil, ela é comprida, tá bom? Então, não vamos já nos assustar pelo tamanho da questão. Em uma granja, os ovos coletados são distribuídos em caixas com 30 ovos cada. Então, cada caixinha a gente vai colocar 30 ovos. Na segunda-feira foram recolhidos 570 ovos e na terça-feira foram recolhidos 362 ovos. Será possível armazenar essas duas quantidades nas caixas de modo que não sobre nenhum ovo? Então, vou fazer essa questão aqui, aqui nessa folhinha, tá certo? Olha só, na segunda-feira a gente eles conseguiram pegar 570 ovos. E na terça-feira foram pegos 362 ovos. Vamos ver primeiro quantos ovos que eles pegaram no total. Então, vamos somar essas duas quantidades de ovos para a gente poder saber qual que é o total de ovos que a gente vai ter com os dois juntos. 0 mais 2, 2, 7 mais 6, 13. Então, 1 aqui e o 3 lá embaixo. 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Então, no total, a gente tem 932 ovos, certo? Mas eu tô perguntando se a gente dividir, se a gente distribuir eles em caixinhas com 30 ovos cada. Se vai dar, se vai sobrar ovo ou não. Então, tu vai fazer 932 e você vai dividir por 30, porque cada caixinha vai ter 30 ovos. Truque. A gente precisa fazer o seguinte.
Vamos fazer aqui a tabuada do 30 aqui, rapidinho aqui do lado, tá? 30 vezes 1, 30 vezes 2, 30 vezes 3, 30 vezes 4 e assim vai continuando. A tabuada do 30 é a mesma que a do 3, só que com o zero aqui atrás, ó. Tá vendo que tem o zero aqui atrás? Então, se fosse 3 vezes 1, seria 3, mas tem o zero, tu coloca o zero. 3 vezes 2 é 6, mas tem o zero, tu coloca o zero. 3 vezes 3 é 9, mas tem o zero, tu coloca o zero. 3 vezes 4, 12, mas tu coloca o zero, põe o zero ali atrás. Então tá. Se eu pegar o 9, ele é muito pequenininho pro 30. Então a gente vai pegar o 93. Que número na tabuada do 30 que vai dar bem pertinho do 93? Ah, professora, eu tô olhando aqui, ó, que 30 vezes 3 vai dar 90. Então tá. Então, ó, 30 vezes 3 vai dar 90 e sobra 3 menos 0, 3, 9 menos 9, 0. Abaixa agora aquele 2 ali atrás. Que número na tabuada do 30 que vai dar bem pertinho do 32? Olha, professora, eu achei aqui, ó, que 30 vezes 1 vai dar 30. Então, ó, 30 vezes 1 vai dar 30. E aqui, vamos tirar. 2 menos 0, 2. 3 menos 3, 0. Então, sobraram, vocês conseguem analisar aqui, ó, que acabou sobrando 2 ovos. Então, daí eu vou voltar para a questão de antes. Será possível armazenar essas duas quantidades nas caixas de modo que não sobre nenhum ovo? Não vai ser possível. Por quê? Porque vai sobrar 2 ovos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, tá, pela aula de hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, é só estar comentando aqui embaixo nos comentários que eu vou estar ouvindo vocês. Muito obrigada!